Ok, voltamos batendo papo com o Padre Jorge. Durante o intervalo aqui, a gente está falando, voltamos um pouquinho na história, na tragédia, né? O quanto a igreja trabalhou naquela época, todos trabalharam, né? Para a recuperação de pessoas. O Padre Jorge falou uma coisa muito interessante, que o interior se recupera mais fácil que a cidade, né? Que aconteceu aqui na cidade, na época da tragédia, né? Por quê? E qual foi a ajuda que eles receberam? Então, no interior, todo mundo trabalha. Todo mundo tem um canteirinho. O jovem tem seus canteirinhos, já tem uma motozinha, né, e vão se virando. O que aconteceu? Principalmente na parte ali da Rio Bahia e aquela parte toda da Teresópolis-Friburgo, principalmente Vieira, aqueles lugares foi bem atingido. Que foram, né, lavados. Nós chegamos lá, na casa que a gente conhecia as pessoas, né? Só tinha mesmo piso, as paredes, tudo foi embora. Porém, o que eles precisavam? De materiais para voltar a trabalhar. Foi embora cano, trator, motor para irrigação, e nós conseguimos com a Caritas Nacional e com a Caritas Internacional tudo isso para eles, todo esse material. E como a verdura, tem alguns que ficam pronto para colher em 3 meses, a maioria, né? Em 3 meses, 2 meses, 3 meses você já está colhendo. Rapidamente eles começaram a produzir e recuperaram. Você falou Caritas Nacional, Caritas Internacional. O que é Caritas? Caritas é um órgão da Igreja Católica que trabalha muito nesses lugares necessitados. Por exemplo, lá onde está vindo muitos imigrantes, né, da Venezuela, então tem um grupo grande lá que acolhe essas pessoas, dá comida, tem lugar para tomar banho, tem lugar para dormir, Caritas, né? E onde há uma tragédia, uma catástrofe, a Caritas é a primeira a chegar para ajudar. Ela tem alguma coisa com editora? Não. Então eu estava completamente enganado. Eu achei que Caritas fosse uma editora. Não, Caritas é um braço da Igreja Católica que ajuda nessas calamidades. Que faz ação social, né? Isso aí. Vieram para Teresópolis em 2011. 2022 em Petrópolis, né? Estava a Caritas lá presente conosco, fazendo tudo que era possível. Igreja de Santa Teresa. A igreja foi toda reformada, está linda, 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 linda. A iluminação espetacular. Aliás, quem bolou aquela iluminação? Com os vitrais combinando com uma iluminação. Então, como é que foi aquilo? A gente conversa, a gente tem uma noção de igreja, né? De igreja bonita. A gente chama um técnico e vai falando. Não é, eu vou com uma má comparação, né? Não é uma cozinha, é uma igreja. Então você faz uma iluminação para uma casa, para uma cozinha, para uma sala. Agora a igreja precisa ser assim, assim, assim. Aí o técnico profissional entende e vai fazendo, né? Próprio para a igreja. Porque eu, por exemplo, aqui a iluminação dentro do estúdio, se eu olhar, vou dar de cara com a luz ali que atrapalha. Lá na igreja, você olha para qualquer lugar, não te atrapalha em nada. E ainda tem os vitrais, né? Que são espetaculares. Sim, sim. Né? Cada um mais bonito que o outro. Esses vitrais, olha, nós conseguimos restaurá-los. Eles são valiosíssimos, históricos. Quando nós chegamos lá, agora segunda-feira, dia 17, completei 5 anos lá em Santa Teresa. E foi uma coisa assim que a gente vê a mão de Deus. Eu cheguei dia 17 de fevereiro e logo após, dia 19 de março, houve o lockdown. Eu tive menos de um mês, né? Começou a pandemia. A pandemia e as igrejas tudo fechado, né? Mas a gente, com muitos amigos e muita oração, conseguimos vencer. Então, os vitrais, todos estão recuperados, porque eles estavam quebrados, faltando pedaços, e você sabe que ele é feito todo de chumbo, né? E o chumbo, com o calor e com o frio, ele dilata. Então, eles estavam estufados. Nós conseguimos, primeiramente, limpar e amarrar, até conseguir verba
para restaurar os vitrais. E eles são de uma beleza incomparável. Nós temos aqui na nossa região os vitrais de Santa Teresa, os vitrais da Catedral São Pedro de Alcântara e em Petrópolis, a nossa catedral. Temos no Seminário Diocesano e também, não tantos vitrais, mas em menor quantidade, ali no nosso Carmelo do Espírito Santo no Alto. E é uma empresa restauradora. Tá? Então, todos os pedacinhos estão guardados e eles refizeram alguns que estavam faltando no mesmo design, na mesma linha dos outros. Uma coisa que muito pouca gente sabe, no passado o pessoal sabia, hoje não. O Padre Bento, acho que é Padre Bento, está enterrado ali, né? Isso. No altar. O primeiro que começou a construção lá em 1927. Padre Bento. Isso. Ninguém sabe disso, né? Ele está enterrado ali, onde é o altar da igreja de Santa Teresa. Interessante isso aí. Essa história vai ser contada, né? Eu sei que o Vanderlei está se preparando para isso. Me fala do museu. Então, o museu. Lá na nossa catedral, em Petrópolis, ela estava sofrendo o que nós sofremos aqui também em Teresópolis, na nossa pequena, amada Catedral de Teresópolis. O telhado estava podre e o telhado estava abrindo, né? O pé direito forçando, abrindo, então as paredes estavam rachando. Então lá em Petrópolis foi feita uma grande restauração e aqui em Teresópolis também nós fizemos. A igreja não tem mais nenhuma rachadura no teto, já estava chovendo, um lado do teto tinha uma fissura de quase 10 centímetros, então a gente conseguiu amarrar tudo, fechar tudo, não chove mais, e com isso os tijolos, que como vocês podem perceber são todos maciços, começaram a subir esses tijolos lá de Areal em 1917, eu sou o caminhãozinho lá do senhor Antônio José, trazendo um pouquinho de tijolinho lá de Areal. Esses tijolos vieram de Areal. De Areal. Então, aí lá na catedral nós fizemos o grande museu também. No decorrer da subida da torre, né, e entre o telhado que vocês estão observando e a ogiva. Vocês percebem que o chão desse telhado é o teto da igreja, é a ogiva da igreja. Então será feita uma grande passarela, essa parte redonda aí é a cúpula da igreja, ali o presbitério da igreja. Então será feita uma grande passarela com toda a segurança, onde esses tijolos que estão à vista serão tratados, mas permanecerão à vista, né? Tudo será muito bem limpo, as madeiras já foram trocadas, e você imagina você subindo nesse telhado, subindo pela torre, são 4 andares, aí você vai vendo a história da igreja juntamente com a história de Teresópolis. Né? A gente tem objetos sagrados, tem paramentos antigos de 1950, e assim tudo vai ser exposto. Mas neste espaço que nós estamos vendo é um projeto de um museu Som e Luz. Tem uns 15 a 20 dias o governador foi lá em Petrópolis e reativou esse espetáculo Som e Luz, esse museu Som e Luz no Museu Imperial, que estava parado há 8 anos. É um espetáculo fantástico. Você imagina, Hélio, você subindo pela torre e você ouvindo o barulho do trem da Maria Fumaça. Aí vai ter fotos da Maria Fumaça, da serra sendo construída, essas coisas todas. Aí você está num cenário das nossas belas florestas, ouvindo o canto do sabiá. Né? E isso vai ser automático, né? Você vai passando, você vai se vendo ali. Você vê a beleza natural das cachoeiras de Teresópolis, você ouve o barulho da cachoeira. Você ouve o trotar dos cavalos subindo com a carruagem, né?
dos primeiros que aqui chegaram. E também as festas tradicionais, o festival de cinema que acontecia aqui, é resgatar essa história através desse projeto Som e Luz. Contado dentro da Igreja de Santa Teresa. Contado nesse espaço. Você vai subindo, você vai tendo todo esse passeio histórico. Abre isso, obrigado. Deixa eu chamar o doutor Luiz Ribeiro. O Luiz Ribeiro está aqui com a gente e é um jovem aqui da Várzea, né? Foi criado aqui, né? Tijuca, Várzea, né? E eu estou vendo, ele está aqui na cozinha, estou vendo que ele está empolgado. Vem para cá, Luiz. Eu estou vendo que ele está empolgado com isso aí, porque a vida dele foi aqui, na Várzea também. Pode vir, vem por trás aqui. Luiz. Obrigado, meu irmão. Doutor Luiz Chega Ribeiro. para esse papo, porque é da casa, né? Pô, sensacional. Ele estava ali querendo entrar, querendo falar também. O doutor Luiz é amigo de muitos anos, pelo menos eu o conheço há 56 anos. É verdade, padre. Nossa, como o tempo passa rápido. Passa rápido para você, para nós passa mais devagar um pouquinho. Para mim passando. Para você a idade está cruel contigo. De qualquer maneira. A gente é da mesma idade, né? A gente está juntinho ali. Mas o Padre Jorge, eu estava observando, né? Essa questão do museu, não só a questão do museu, da Fazenda, da Esperança. O Padre Jorge é isso, né? O Padre Jorge é a arte do possível. Ele transforma espaços que são impossíveis em coisas possíveis e inimagináveis por outro, mas que são possíveis. Sim, sim. Essa história de sucesso do Padre Jorge, ela vem primeiro da fé, padre, porque sem fé realmente você não anda, não consegue dar um passo. E segundo, de um amor profundo, bem lá do fundo, que vem da alma. Esse amor por Teresópolis que o senhor tem é invejável. E posso completar? Pelo nosso povo, pelo povo de Deus, pelo nosso irmão, por nossa irmã. Com certeza. Esse amor que eu tenho realmente por todos que chegam, né? É verdade. E isso a gente sente, você sente não só nas palavras, como nos atos. E a Igreja de Santa Teresa nada mais eu acho, que o retrato disso. De homens, mulheres, de pessoas de fé, que lá estão junto com o Senhor, que lá participam. E o Padre Jorge, ele tem essa capacidade de envolver as pessoas nos projetos que são importantes para a cidade. E quando a gente escuta o senhor falando sobre as pessoas que têm necessidade, pô, emociona mesmo. Hoje, para variar, quarta-feira, eu acordo às 3 da manhã, vou lá para a Beneficência Portuguesa, atendo lá as pessoas de graça. Mas já faço 50 anos. Eu sei. Uma coisa minha, que eu gosto de fazer, que me traz satisfação pessoal. Eu fico imaginando a sua, que faz isso todos os dias. É muito bom, Hélio. Você fazer uma coisa, não importa se ela é grande, se ela é pequena, se ela é uma obra imensa, ou se é uma pequena, de repente uma cesta básica, ou uma palavra, já muda a vida da pessoa, aquele dia da pessoa. Isso. Transforma. E o Padre Jorge é o nosso ícone. Uma das coisas que é fundamental nisso tudo é ele, o ser humano que é, né? O homem, Jorge, o ser humano que ele é, e da onde ele veio, que veio de Canoas, veio do nosso interior, né? Nascido em Canoas. Aliás, a minha avó, que já morreu há muito tempo, minha avó nasceu em Canoas, se criou em Canoas. Né? Então, isso é a história viva da nossa terra. Com certeza, assim como eu nasci em Teresópolis, né? Foi muito grande. A minha história também é muito legal, padre, porque meu pai e minha mãe, um morava em Braga, outro em Monção, lá em Portugal. Eles não iam se encontrar nunca. Aí num belo dia na igreja de São João Batista, que era lá em cima, teve uma quermesse na Tijuca. Não, aqui em Teresópolis. Aqui na Tijuca, São João Batista na Tijuca. A antiga. Sim. Hoje, aquela rua em frente sempre foi São José Anchieta. Isso. Então, como foi feita aquela grande igreja de São João lá embaixo, né, a gente agora, nós batizamos a igreja lá em cima de São José Anchieta, que passou por aqui, passou em Magé. Né? Que legal. E depois foi para São Paulo fazer o grande trabalho missionário dele em São Paulo. Que era o Padre José de Anchieta. Isso. E lá nessa igreja teve a quermesse,
minha mãe passa pro meu pai se apaixona na hora e aí casaram. Mas, então eles se conheceram em Teresópolis? Amor à primeira vista, amigão. Estão casados há 72 anos. Tá vendo, filho? Amor à primeira vista. Quer dizer, um de cada lugar de Portugal. Não iriam se encontrar nunca, porque lá naquele tempo não tinha ônibus, não tinha trem, não tinha. Era caminho de roça mesmo. Isso. Eles não iam se encontrar nunca. Se encontraram aqui. Que história, cara. Que história legal. Dessa né? história eu não sabia. Que coisa legal. Na São João Batista, viu? Graças a São João Batista. Muito legal. Que história legal. E eu lembro muito do seu Ribeiro, seu pai, ali, naquele grande mercado, que a gente sempre passava por lá com a minha mãe. E falei, né, na Beneficência Portuguesa, ali no ambulatório, a gente sempre ia lá procurar o senhor. Armazém Ribeiro. Eu tratava da família do padre, rapaz. Não sei se eu cheguei a tratar do senhor. Sim, sim. Mas da sua família eu lembro bem. Olha que coisa interessante, rapaz. E essa ideia do museu, Luiz? Sensacional. Eu acho que tudo que vem não é inovar, mas tudo que vem para se aproveitar e, além de se aproveitar, você construir a partir de novas ideias, novas visões, que é um visionário, né? Uma pessoa que vê uma coisa dessa naquela cúpula, nunca ninguém pensou, pai, do que fazer com aquela cúpula, que é linda. Eu já estive lá, já passei lá, na época que a gente era mais criança, na época do padre Melancia, ele não deixava a gente subir, mas a gente subia. Enquanto estava tendo uma missa, de vez em quando a gente subia. Não sei se vocês sabem onde é a entrada. Não, eu sei onde é, mas nunca subi, não. Torre. O Hélio, sei, eu sei onde é, mas nunca subi. O relógio continua sendo o relógio antigo. É o mesmo. É o mesmo. Que a gente vai lá uma vez por semana, dá corda, né? Isso aí. E ele continua batendo. É o mesmo, eu é o mesmo cheguei a relógio. tocar o sino. Então. Quando tinha aqueles sinos manuais, Então. você botava, eram 3, 4 crianças se penduravam na corda e a gente ia tocar o sino quando ele não era elétrico. Não, ele não continua. O relógio é manual, você dá corda, e o sino ainda é na corda. Ainda é na corda? É na corda. Eu achei que era elétrico. Não. Mas muito legal. Isso isso faz parte, são coisas que a gente não esquece. Né? E naquelas fotos, naquela filmagem que está o Vanderlei, você vê a beleza da construção em tijolo maciço, e a beleza do telhado, né? O telhado todo em encaixe. Os carpinteiros daquela época eram fantásticos. Agora, olha ali o que a gente teve que fazer, aqueles pilares com concreto, isso que a gente fez para prender a igreja, para a igreja não abrir. Porque a igreja estava abrindo, né? Aí a gente conseguiu amarrar e assim ela não tem perigo de cair. Mas é um visionário, né? Lá no alto, por exemplo, quando o padre Jorge foi para o alto, e foi depois da morte do padre Nivaldo, que é uma das saudades na minha vida. Verdade. Eu tenho foto em casa com o padre Nivaldo, novinho, chegando em Teresópolis, ele comigo, que ele era meu companheiro de caminhada e de sauna no Comari durante um bom período. A gente caminhava junto, caminhava para o Soberbo e depois ia para o Comari. Durante muito tempo. Depois ele já não foi mais o Comari, aí foi diminuindo também as caminhadas, e aí veio a obra da igreja de Santo Antônio, aonde ali foi muitos problemas que ele enfrentou ali, inclusive um incêndio, quando colocaram fogo na igreja, né? Pegou fogo ali uma parte dessa obra nova. Algumas pessoas falam da arquitetura, mas não poderia ser diferente, ela não poderia ter uma torre, e manteve a igreja de Santo Antônio. E aí, com a chegada do padre Jorge, foi feito o centro comunitário, né? Sim, olha, com a graça de Deus e a ajuda de Santo Antônio, né? O responso de Santo Antônio qual é? Você que é devoto, se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio. Vereis fugir tudo que é mal e virá todas as graças. E aí vai cada estrofe, é uma oração muito bonita de Santo Antônio. E nós conseguimos fazer aquele prédio com 9 pavimentos, e uma coisa também que é muito importante é estar onde o povo mora. Conseguimos fazer a igreja Nossa Senhora Aparecida na Pedreira, na Santa Cecília, fizemos também no Taumaturgo, e eu me orgulhava de falar, a única igreja em Teresópolis com ar-condicionado, né, que é a Sagrada Família ali no Taumaturgo, né? E também fizemos a de São José,
fizemos a de Nossa Senhora do Perdão e demos uma grande reforma, eram só duas, né? Na Beira-Linha, que é São Vicente, e na Granja Guarani, que é o Imaculado Coração. Mas a gente conseguiu fazer a São Paulo também, lá dentro da vila da Ilha do Caxangá. Também fizemos uma igreja lá, com um salão enorme. É porque já tinha o prédio, né? Ali na Ilha do Caxangá. Não. Lá a gente começou do zero. Só tínhamos igrejas em Beira-Linha, São Vicente e na Granja Guarani, no Largo do Machadinho, Imaculado Coração. Então todos os bairros do Alto têm uma igreja agora. Para mim essa história ela é muito bonita porque eu sou da época do Padre Jerônimo. Padre Jerônimo. Eu sou da época do Padre Jerônimo, Luiz deve lembrar também. Muito. Né? O Padre Jerônimo, não lembro, obviamente não conheceu o Padre Jerônimo. Só mesmo das pessoas me falarem dele. Pois é, ele era muito austero, ele era holandês, ele era um homem muito austero, ele saía, tinha uma ida da imagem, né, na casa das pessoas, e se não fosse do jeito que a igreja mandava, ele não entrava não, eu me lembro disso, né? E as pessoas iam atrás, e uma vez ele passou ao lado da casa de onde onde minha avó morava, e fez o sinal que não ia entrar numa casa do lado. Aí, porque ele sabia lá porque que não ia entrar, e ele fez assim, e não entrou. E o Padre Jerônimo, ele tinha uma coisa, ele não era muito de brincar, não. E ele estendia a mão para beijar a mão. A gente tinha que beijar a mão do Padre Jerônimo. E ele andava assim, ele caminhava, ele era muito alto, né? Louro, e caminhava, andava sempre com a cabeça assim, de lado, né? E a gente não sabia que futuramente ele viria a morrer na Holanda de câncer na garganta. Aí. Ele era da congregação do Missionário Sagrado Coração de Jesus, também dos holandeses que fizeram um trabalho fantástico ali em Venda Nova, a Casa da Garotada. Padre Leonardo, né? Muitas pessoas aqui em Teresópolis são formados pela graça dessa missão dos holandeses ali em Venda Nova. Padre Gilberto, Padre Júlio e Padre Leonardo. As pessoas faziam faculdade, as crianças faziam, ele levava até a faculdade. Isso. Bancada por essa rede que vinha da Holanda para cá, dessa associação. Muito interessante, e eu trabalho fantástico. Salvo engano, eu tenho a impressão que o Padre Jerônimo, ele chegou a um ponto que ele quis ir embora. Aí eu acho que ele voltou que ele morre na Holanda, né? Ele já partiu. Ele morreu na Holanda. Ele morreu na Holanda. Eu acho que ele quis voltar para a terra dele, né? E aonde ele morreu já de câncer, né? Um câncer que ele tinha na garganta. E aqui ele andava com a cabeça assim, a gente não sabia. Provavelmente era disso. Era desse câncer que ele tinha. Provavelmente. Ô, gente, vamos para o comercial, é rapidinho. E a gente volta e daqui a pouco o Dr. Luiz Ribeiro vai falar sobre o calor excessivo, esse calor que a gente está sentindo. O Padre Jorge pode ficar mais um pouquinho com a gente? Se for possível, deixar só o nosso doutor falando, eu iria continuar a minha correria. Então eu vou te pedir uma coisa, antes do comercial, Padre Jorge, faz uma oração pela nossa cidade. Ontem começou, a Câmara voltou ontem, nós temos um novo prefeito, uma nova vice-prefeita, esposa do Dr. Luiz Ribeiro. Plano. Enfim, é uma cidade que tem tudo para avançar muito daqui para frente. Doutora Faf esteve lá com a gente na solenidade da bênção da maquete, né? E, Hélio, se vocês me permitem, nós estamos vivendo na igreja o ano jubilar, que é o ano da esperança. E se você não plantar, o seu neto, seu bisneto não vai colher. Uma historinha muito simples. Uma senhora já de 99 anos tinha a mania de guardar vidrinhos com semente. Tudo que ela tinha em casa, sobrou semente, ela guardava. A neta perguntou, vovó está ficando louca. Tadinha, 99 anos, para que ela está guardando semente? O filho chegou perto dela, ô mamãe, vim te visitar. E ela estava com uma semente de laranja na palma da mão. E falou para o filho, o que você está vendo aqui, meu filho? Mamãe, eu estou vendo um caroço de laranja. Você está vendo errado. Você já deveria ver aqui, nessa semente, um laranjal. E para a neta disse,
minha netinha, se eu não plantar, você não colhe. Se eu não plantar, você não come. Então, essa gestão, nós que estamos nessa geração, somos os responsáveis em plantar. Plantar amor, plantar fé, plantar esperança, para que os nossos que virão depois de nós encontrem um pé de jabuticaba, um laranjal. Então que Deus os abençoe, os guarde e pense nisso, a esperança. A esperança é a fortaleza da alma. Voltamos já.